Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História e eu vou gravar um vídeo rapidinho aqui no canal para comentar uma variação que aconteceu na nota de corte em alguns cursos do vestibular Unicamp 2024. Nos últimos dias eu tenho recebido bastante pergunta aqui nos comentários dos vídeos sobre o que eu acho, né, se certas notas que vocês tiraram aí na FUVEST, na Unesp, como é que é a probabilidade de você ir ou não para a segunda fase. Tem um vídeo aqui no canal em que eu explico como é que é o critério de convocação para a segunda fase, como é que é estabelecida a nota de corte e por que que você só sabe a nota de corte depois que o vestibular é corrigido, porque ela basicamente varia em relação ao desempenho dos candidatos daquele curso específico que você está prestando e como você seleciona dentro de um número limitado de convocados para a segunda fase os com melhores notas. Então é por isso que de um ano para o outro é normal acontecer uma variação ali de 1 ponto, 2 pontos, né? O pessoal tende a falar, se a prova foi muito fácil, que beleza. Mas isso tende a fazer a nota de corte subir um pouquinho. Se for uma prova muito difícil, em que a maioria dos candidatos acaba tendo uma pontuação menor do que normalmente os candidatos daquele curso obtinham, você tem a tendência de uma nota de corte menor, tá? Então, isso é o padrão de variação. Mas acontecem alguns casos que extrapolam, tá, essa variação que tende a ser pequena, de 2 pontos, tá? Por exemplo, vestibular Unicamp 2024, a nota do curso de medicina variou 1 ponto para menos. Em outros anos, você tem cursos que variam 2 pontos para mais. Isso é um normal, tá? Mas vamos falar aqui especificamente da prova da Unicamp e da nota de corte. E aqui só um recado antes de eu mostrar o caso. Se você está vendo esse vídeo e vai fazer segunda fase da FUVEST, Unicamp e Unesp e tem interesse em participar de um curso sobre resolução de questão dissertativa de história, só lembrando que no caso da Unicamp, todos os candidatos fazem 2 questões dissertativas interdisciplinares de humanas na segunda fase. Eu criei um curso, o link para você ter mais informações tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, vamos pegar aqui o caso da Engenharia de Alimentos do vestibular Unicamp 2024. E por que este caso desse curso específico? Bom, primeiro, teve 2 cursos que tiveram variação bem grande da nota de corte, tá? Ciências do Esporte e Engenharia de Alimentos. Mas eu vou pegar aqui Engenharia de Alimentos porque ontem isso foi tema de uma conversa com um aluno meu de segundo colegial que prestou Engenharia de Alimentos como treineiro, tá? E qual que foi o critério dele para prestar Engenharia de Alimentos como treineiro? Ele está em dúvida na área de engenharia, qual prestar. Ele pegou uma engenharia que tinha uma nota de corte relativamente baixa em 2023 e prestou porque tinha certeza que iria para a segunda fase. Bom, ele foi para a segunda fase, só que ele falou a nota subiu muito. Será que isso tem a ver com a prova ter sido muito mais fácil e deu uma diferença tão grande no desempenho médio dos candidatos? E aí eu fui olhar os números. Pessoal, olha aqui a tabela do lado. O número de vagas em disputa é o mesmo. 60 pessoas ingressarão no curso de Engenharia de Alimentos em 2024, assim como foi em 2023, 2022. Há vários anos é essa quantidade de vagas. Eu estou falando aqui do curso integral, tá? Tem curso noturno também. Mas olha o que acontece. Você tinha em 2023 261 inscritos. Esse número é muito importante, porque é dele que deriva o candidato vaga, tá? Então assim, existiam 261 pessoas disputando 60 vagas. Então, quando você pensa nos aprovados ali no final, a gente está falando que 60 pessoas serão aprovadas e 201 pessoas que pretendiam o curso de Engenharia de Alimentos, infelizmente não serão convocados. É isso. O que aconteceu em 2024? Nós tivemos 428 pessoas. Repara que o número de vagas é o mesmo.
Só que aí o vestibular vai ter que excluir mais pessoas ao longo do seu processo. Porque, afinal, o exame vestibular é isso, pessoal. Embora a gente tenha as medidas de inclusão e tal, mas se a gente for pensar na dinâmica de um vestibular, ele é uma prova que visa selecionar, e ao selecionar ele vai excluir boa parte. Pela nota, pelos critérios que ele adota. Tá, o que isso implica na nota de segunda fase, de ida, né, de convocação, de corte para a segunda fase? Na primeira fase do vestibular de 2023, nós tínhamos 4 candidatos vaga e em 24 subiu para 7. E aqui uma coisa importante que eu falo no vídeo sobre a nota de corte. No caso deste curso, que tem bem menos de 100 candidatos vagas na primeira fase, a Unicamp estabelece a seguinte regra: até 6 candidatos vaga na segunda fase. Então, se a gente olhar 2023, todo mundo tecnicamente seria convocado para a segunda fase. Tá? Já em 2024, não. Eu teria que excluir algumas pessoas. Por quê? Se eu pegar 6 candidatos por vaga e multiplicar por 60, eu chego a um número de 360 pessoas que podem ser chamadas para a segunda fase. Se eu pegar 360 e diminuir isso de 428, eu vou chegar à constatação que 68 candidatos não vão passar para a segunda fase. Tá? Ainda significa que a maioria dos candidatos que prestou a primeira fase vai ser chamado para a segunda. Tá? E aí é o que explica a nota de corte. Por quê? Porque como é que a Unicamp vai fazer essa convocação? Ela vai pegar as notas desses 428 candidatos, organizar numa lista por ordem decrescente, então da maior nota para menor, e quando chegar ali no candidato, né, que está nessa lista, na posição 360, ela vai passar o corte. Ou seja, a nota de corte é a nota do último convocado. Tá? Ou se você quiser de outra forma, é a nota mais baixa entre os convocados para a segunda fase. Como é que essa nota se comportou? Em 2023 ela era 17. Era a nota mínima. Tá? Todo vestibular estabelece uma nota mínima. O que aconteceu com ela em 2024? Ela saltou para 35. Por quê? Porque eu tinha que tirar algumas pessoas da convocação para a segunda fase. E isso empurrou, né, a régua lá para cima um pouco. O que acontece se, por exemplo, em 2025 a gente tiver uma procura absurda pelo curso de engenharia de alimentos e essa relação candidato-vaga da primeira fase pular de 7 para 30, vamos dar uma coisa assim absurda. Essa nota de 35 vai sofrer também uma variação absurda. Por quê, pessoal? Dentro destes convocados para a segunda fase do vestibular 2024 do curso de ciências de engenharia de alimentos, teoricamente nós temos candidatos que têm notas a partir de 35 e que vai até 72. Eles estão espalhados aí nessa nota. Pô, mas aonde será que se concentra a maioria destes candidatos? Pessoal, eu arrisco dizer que é ali por volta da faixa dos 40 pontos. Tá? A grande maioria estará ali. Tem candidatos que foram para a segunda fase, né, provavelmente com notas ali 50, 60? Sim. Tá? Depois, a FUVEST faz isso, né? A FUVEST, ela divulga a nota máxima. Qual foi o candidato melhor colocado do seu curso? A Unicamp divulgou sua nota do corte. Tá? Mas ali deve ter candidatos com 50 pontos, 60 pontos, 40 e poucos. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, pessoal, se você tirou ali 35, 36, 37, não fique achando
que você tá ali na parte de baixo dessa convocação e que todo o resto dos convocados está lá beirando 70 pontos, 60 pontos. Não, não é assim que funciona. Tá? A imensa maioria dos candidatos, né, tende a se acomodar nessa parte mais perto do corte. Tá? Ali distribuído numa faixa mediana de notas. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque agora você tem que se concentrar no seguinte: ir bem na sua segunda fase, tá? Tirar uma nota muito boa na redação, na parte de língua portuguesa. Ainda mais pensando que aqui, no caso, é um curso de engenharia, onde muitas vezes as pessoas são muito boas nas ciências exatas, mas ali perdem pontos importantíssimos na parte de humanas, tá? Ir bem na questão interdisciplinar de ciências humanas, tá? E óbvio, na parte de ciências exatas, matemática, química, biologia, né, ciências da natureza, ir muito bem. Tá? Para quê? Para que você se aproxime dessa faixa, né, da grande maioria dos candidatos, porque é dela que vão sair os aprovados, tá? Aquelas pessoas com notas excepcionais em todos os cursos, tá? Em todos os cursos de concorrência média, essas pessoas elas tendem também a ter um bom desempenho na segunda fase. Agora, ali na faixa da maioria dos candidatos é que acontecem grandes variações. Ah, o cara foi bem naquela prova, porque aquela prova é teste, mas às vezes ele, como dissertação ali de uma resposta de língua portuguesa, ele vai muito mal. Tá? Talvez ele seja muito bom na parte ali de cálculo, mas na redação ele não vá tão bem. Então, assim, agora começa a focar ali nessa preparação para a sua segunda fase. Beleza? Esse vídeo acabou sendo bem mais longo do que eu imaginei por conta dessa dica aqui no final, mas eu vou deixar aqui o link para o vídeo em que eu comento a prova geral da Unicamp e esse outro em que eu falo como funciona o critério para a nota de corte. Fora isso, se inscreve no canal e se tiver interesse, o link para participar do curso, saber as informações dele, tá aqui na descrição do vídeo, pessoal. Um abraço e até mais.